Welcome. Before starting the event, Bem-vindo! Antes de iniciar o evento, darei informação logística, principalmente no que diz respeito à interpretação e como ativar o botão para o idioma desejado. Durante o evento, todos os participantes estão no modo ouvinte. É possível se comunicar com os palestrantes, bem como com os organizadores, usando o módulo para perguntas e respostas que você pode encontrar na parte inferior da tela, conforme indicado pela seta laranja. Para sua informação, o evento vai ser gravado e o vídeo será publicado nos sites dos organizadores do evento nos próximos dias. Se você quiser ouvir a apresentação em outro idioma disponível, você deve ir para o módulo de interpretação no menu que você vê na tela, indicado pela seta laranja aqui abaixo, e depois selecionar o idioma desejado. Se você ouvir o canal de interpretação, mas for perturbado pelo áudio original, poderá selecionar Silenciar áudio original no mesmo menu. Para ouvir o áudio original do palestrante, você deve deixar a interpretação no modo desligado. Você pode mudar de canal a qualquer momento. Se você tiver perguntas para os palestrantes ou qualquer pergunta para os organizadores, você pode nos escrever durante o evento usando o módulo de perguntas e respostas que você encontrará no menu abaixo, indicado pela seta laranja. Obrigada pela atenção e aproveite o evento. Olá a todos. Bem-vindos ao segundo dia do seminário web de segurança sobre os padrões 2024 da WLA. Durante o primeiro dia, e hoje, tivemos 370 pessoas participando de 170 países. And I am the moderator for this webinar. The webinar E aqui hoje vai participar o Trond Lapstand, chefe de segurança da Nordstipeting. E eu vou estar moderando. E queremos agradecer também a Sibelay pela interpretação em português e também por contarmos com interpretação em francês. Hoje temos alguns especialistas que já há 2 anos estamos participando neste padrão de segurança. Hoje vai participar o Pascal Jarvet, que é de Hamburgo, e também um representante da multiestatal. Dentro da estrutura da certificação das loterias remotas, depois nós vamos falar das mudanças principais dos controles G, que são controles gerais, não GUNAP. E com relação à organização da cibersegurança, houve muitas perguntas. Isso é muito bom porque há muito interesse. Então, quanto a isso, a sessão de hoje, nós vamos mencionar as outras sessões, as L para as loterias, a S para o desenvolvimento de sistema de jogos e o fornecimento do sistema de jogos, e M para os jogos multijurisdicionais. Ontem houve algumas perguntas e eu gostaria de respondê-las. Vejamos aqui. Eu tenho uma lista das perguntas realizadas ontem. Havia uma pergunta, ou melhor, várias,
com the fact relação that ao the padrão cryptographic G control should be applied exclusively on 5.1. Por exemplo, se o controle computers. criptográfico deve ser aplicado Maybe apenas aos Gunnar, you computadores could help portáteis ou answering this não. question. Is Talvez o the Gunnar possa G511 responder control essa just pergunta. available for O portable controle computers? You're on G5.1, mute, Gunnar. ele está disponível apenas para os computadores portáteis? Você está no mudo. Yes, indeed. This is Obrigado. situation and the following Sim, control is more generic. o controle seguinte We é mais discussed geral. this question ahead of this meeting. Nós and debatemos I'd esta like to pergunta answer antes da reunião de hoje. several questions around Eu this gostaria topic. de dar uma resposta Then I will answer. e abranger outras perguntas que estão relacionadas. First, we do not recommend specific practices Nós or não techniques, recomendamos software or hardware técnicas específicas relacionadas com software ou hardware to protect portable que deveriam or ser even other utilizadas devices like sales para terminals, proteger dispositivos or portáteis ou outros PCs or other dispositivos, equipment. It all is related to computadores your lotteries ou outra individual técnica de risk controle analysis. criptográfico. What Tudo we isso tem a ver try com a análise de to state risco and to highlight e com os sistemas de with the loterias. O controls que nós is queremos destacar you should com protect os controles information é que as organizações independent deveriam and proteger a to be informação tampered, to be infected by third parties by para que the correct não sejam manipuladas por um terceiro measures. Portable computers, e para que a of course, informação seja a correta. are highly endangered Claro que by os that. computadores portáteis, Other devices. Next, têm o control for risco the de G511, sofrer which essas was also questioned modificações, yesterday. Should this also mas também be precisam desses controles. Essa foi uma pergunta que fizeram also ontem, se também the answer deveriam that way? proteger outros dispositivos, e a My resposta é sim. individual situation, we came to the conclusion Na that minha the experiência information flow pessoal, between chegamos à sales conclusão de que o terminal fluxo and de our main data informação center entre um is terminal sensitive e o information centro principal de needs dados to be protected. é uma informação sensível Risk que deve analysis ser protegida. came to the A conclusion análise de that in risco our specific case, we chegou à think conclusão the hash de que, no value nosso caso específico, added to this is not pensamos enough. que o We do a little more. valor To adicionado não era information suficiente, então to be precisávamos usar mais and to medidas para stay proteger essa informação, and to para keep não its ser integrity. usada This is what is e para manter G511 a and integridade dela. G512 and É also sobre isso que fala o G513 is controle about. There was the G5.1 related question then e for o G513 G5.13, in this relation, if a specific que aqui solution também temos the uma default pergunta, instead of cryptography e aqui fala fine and da the same questão answer específica, depends on your risk analysis. If you think you need to protect or you have e, sensitive na information that verdade, needs aqui to be depende da protected análise de risco. against Se precisamos proteger, porque ali this há information, uma then you need informação sensível, control to protect então this. ela deve ser And cryptography means here protegida, protect, utilizando protection, um controle measurement, para isso. protection Esses controles for these criptográficos information. têm a ver Fabian, com this
proteger is esta all in informação que consideramos 5.1. sensível? Essa seria a Okay. resposta, 5.13. Fabian. Thank you Quanto for a this, Gunnar. So if G5.1, I, ponto 2 e if I ponto can 3. Muito summarize, if obrigado. I understood correctly, Então, G511 como is not resumo, e fully se eu dedicated entendi to mobile corretamente, computers, o but also to G51 terminals. não To apenas the specific trata question yesterday about this, and G513, as you said, no specific as terminais, que solution, havia uma pergunta but ontem linked to e the risk como analysis, right? disseram, não Let- indica let- uma let- solução let- let- específica. I don't have the standard here open, but Eu 511 não is, tenho aqui, I o guess, padrão eu não estou indeed vendo aqui, mas o dedicated for 5.1, portable computers, but 512 opens this for ele all the other trata equipment. So dos we have, computadores portáteis. E o or in the 5.2, end, all ele that. trata todos os outros So it covers also dispositivos. interfaces. And this needs the right A infraestrutura deve ser protection of aplicada sensitive a data toda based on the a individual estrutura risk analysis, which e can be deve different ter um from case to nível case, from level one adequado to com level one. relação à análise de risco para Thank you. And diferencial. thank you, Elenida, for showing the code of Deve ser practice, diferente which para is cada very helpful loteria. Obrigada, and Helenida, should por be, compartilhar let's say, aqui na guidance for tela, everyone to better que understand é o que deve ser o guia para standard todos, para que todos possam in any case. compreender melhor do que se Thank you, Gunnar, trata for answering G511 o and novo padrão. G513. Obrigado por There responder a pergunta there quanto was a ao question yesterday G5.1 e about ponto 3. Também havia uma the pergunta fact that ontem the WLA certification que was tinha a or ver com o not fato de que a available to outside certificação da members. I WLA think we podia answered estar this disponível yesterday, but I'm a gonna membros externos. Eu acho que clarify nós the answer. respondemos ontem, The mas WLA vou certification esclarecer um pouco is mais. A certificação just da WLA authorized to the WLA members, be está it somente associate members disponível or para os membros da lottery WLA. members, but just Sejam members. membros, sejam eles associados ou Another loterias. question A questão é que ela was só está about disponível para membros. the explanation of Outra the sampling of pergunta the tinha a location ver in com a person and explicação remotely. das I don't think amostras dos I think this one lugares was really and purely das answered pessoas e dos yesterday lugares by Robert. remotos. Havia uma resposta There was a clara question about que o Robert deu, the challenges in e terms também of havia uma information security pergunta for quanto African aos countries and how to desafios help them achieve this goal. da Pascal, segurança dos can you países try and africanos e answer como this one, please? ajudá-los para que eles atinjam esse objetivo. Pascal, você poderia responder? Excuse me, say it again. Oh yeah, sorry. There was a Você question poderia yesterday. repetir a Sorry. pergunta? There was a Eu estava question lendo aqui o yesterday bate-papo. about Sim, the houve uma challenges pergunta in terms of ontem information security for African countries que and how to perguntava help quanto aos them achieve this desafios da goal. segurança Can you da answer this one? informação para os países Yeah, it's really africanos e como important ajudá-los because a we have atingir here in esse this objetivo. meeting Sim, é many muito lotteries from importante porque nesta African reunião nós temos muitas continent and loterias other lots also participando from all over de the world. países And africanos e we também understand outras that loterias full de certification outros can países do be mundo. E overwhelming for some a lotteries, certificação given that completa it requires pode ISO ser 27001 muito para certification, which algumas is a loterias, very porque requer huge standard and a, very a certificação challenging ISO to implement. So 27001, that's que é why when muito we grande introduced the e WSCS pode ser difícil 2020 implementá-la. Então, é standard, por isso que nós we introduced apresentamos also a new o framework with padrão two levels of certification. 2020 Level 1 com uma is nova more estrutura, step-by-step approach, o nível and you can 1, que see tem a in the ver guide to certification com there's an levar em conta explanation um of passo a passo, those two e aparece levels. uma And explicação level 1 is exactly the desses answer dois for those lottery níveis. who wants to No take a nível 1, step-by-step exatamente a resposta certification às and loterias to que start with a querem simple approach. usar Hence, essa level 1 forma does not aos require to poucos, have passo ISO a passo, 27001 certification. You porque need não to requer a apply certificação the do WSCS ISO control that are applicable to 27001, your lotteries. mas é And preciso then aplicar o you will be, controle of da course, audited WLA que against seja those control apropriado from the para WSCS
And with this, you can essa obtain loteria e a depois certification, fazemos aqui a WLA comparação LCS com os certification, controles da with WLA level 1 e certificate. com isso é And possível I obter think it's a good a way to certificação start step by nível step. 1. É And uma then if boa you feel forma para comfortable after a começar few years, you aos can go a poucos. step further Se depois de alguns go anos a try to reach loteria the level 2 certification. decide dar o próximo Thank you, passo Pascal. I think para this was a very certificação clear de and nível on 2, ela poderá. how the Obrigado, African acho que lotteries fica or muito any claro other agora. lottery E can com start the journey relação with this level 2 às loterias certification. Thank you. africanas ou qualquer outra loteria, pode começar There was a question esse yesterday caminho. about the Essa seria a fact that resposta. Também temos managed uma pergunta services de in the ontem control quanto was aos concerning serviços only de gestão IT de services controle or also non-IT G53, services. Robert, can you se help eram us só with para this one? serviços Sure, yeah, I can answer that one. informáticos ou também para não So the industry informáticos. in Robert, IT você pode nos services, ajudar? direct Claro. services, and if you look at the G.5.3 in the objective section, it Trata-se should be pretty apenas clear de what we think serviços in that area that informáticos. talks Fica about it. bastante claro no G53 do que se trata. Aí está Although it's a little explicado blurry when I look at it here. detalhadamente. Yeah, I agree. E aqui na tela eu não estou vendo muito Yeah, I nítido, think, mas Anita, I vocês don't know podem, why claro, the ter acesso sometimes na the página. screen is blurry, but I hope it's going to be better for Não sei for por quê, mas other às vezes attendees. a That's tela okay. Once it sits there for a while, it aparece clears up for me, so it should be pouco okay. But yeah, nítida, mas that esperamos que a section should be plateia referenced, and it is just consiga IT ler. services. Okay. Thank you, Robert. Next Bom, eu só question simplesmente was gostaria de about dizer que aí está a how many resposta. A seguinte auditors were pergunta accredited for the é: certification quantos in auditores Africa? creditados para o jogo Yeah, I'm going to existem take this na one. África? There are 3 auditors based in Africa, 2 in Morocco and 1 in South Existem Africa. apenas 3, And well, this is 2 no the Marrocos e as of 1 today na África do situation. Sul. And I think this is Esta é a linked to the fact that situação there are hoje. not so many African lotteries Isto that are tem a ver certified com o so far. fato de que não há So muitas loterias the answer is africanas 3 auditors in certificadas por Africa enquanto. so far. Então, a resposta é: há Another 3 question auditores was na África. Próxima the pergunta tem a ver yeah, there was one about com what if the supplier is later with certification for the 2024 standard than the lottery se o nosso themselves? fornecedor Can they still get obtiver a certified for the certificação 2024 depois, standard? se a loteria Yesterday I had pode replied to this one. se certificar no padrão The 2024. it Ontem eu doesn't respondi matter the esta cycle of pergunta. certification of the supplier. Não This is not linked tem to the importância lottery cycle of certification. The important thing is that o lottery need to ciclo. confirm that the supplier is compliant. O importante aqui é que a There is loteria tem que a difference, and confirmar que esse I'm here. There is fornecedor a ele difference cumpre between the com esse certification and the padrão. Mas compliance há uma to the diferença standard. entre a certificação e o Requirement is to cumprimento check do if padrão. the supplier is O compliant requisito with é the standard. verificar se o fornecedor When the cumpre com supplier o is padrão. certified, much better, easier to check, easier to Se o verify, and that's it. fornecedor for Everything is done. certificado, When the supplier is é not melhor, é mais fácil de comprovar. certified, Mas then se you have to não check by yourself estiver how he could certificado, be compliant with the standard então a requirement. loteria deve Okay? comprovar ela mesma se está cumprindo os requisitos There do padrão. was next question. There was a Próxima question. pergunta. I think it's there are a few ones. There Perguntaram was one about the question of scoping casinos to the standard. era If quanto aos casinos cassinos, were se os included in the cassinos standards, estavam contemplados no physical padrão, and playing card games. Can you answer this one, Trond? tanto os físicos quanto os online. Trump, você pode responder essa pergunta? You're on mute, Trond. Você está no mudo. You hear me now? I hope so. Trump, agora sim. The scope
and how you describe the scope of the certification process is what make the Como é boundaries of each of the descrito controls esse that have processo e o defined. alcance tem a ver com os Later I will limites talk about the dos L controles section que and devem what is ser specific cumpridos. controls. Depois eu vou falar da seção L, que tem a We ver com don't os have controles específicos specifically para as controls loterias. for physical casinos. Não We have a new temos section controles about online específicos games. para os cassinos But físicos. Temos I uma think nova that seção many of the para os controls jogos in the online, standard em is linha, very good mas controls that can be muitos dos used if you want controles to no scope padrão physical casino são as controles part que of the podem ser certification aplicados process. se quiserem comprovar ou incluir no processo de certificação Thank you. I física. think this was clear. Thank you, Obrigado. Tron, for Isso this. foi claro. Tron was saying, Muito obrigado, Tron, pela a remark resposta. from Driss in the Q&A Temos section. um I comentário fully da agree with you, Tris na Driss. parte de Level 1 perguntas e certification is respostas. not Eu dedicated to concordo, Africa, Tris, and I want to com make o que that você clear. diz. I think it Certificação do is, but nível 1 não está let's apenas highlight para a this. África. Level Eu 1 achei que certification is not tinha dedicated ficado to Africa at claro. all. A It is, certificação de as I nível said, 1, just for the lotteries to achieve a certain level of maturity na in their verdade, journey. And as Pascal said, the é ISO para Casino que as certification loterias may be a alcancem huge um nível step de to a maturidade. E good como o lottery. Pascal já Whatever disse, that, pode ser um grande passo para as loterias wherever que it estão comes começando, from, the level 1 is seja maybe as a africanas first ou step. onde elas estiverem. Last question yesterday. No, I think there were two. No, yeah, Última I think there was pergunta. one more question Acho que about temos the mais uma fact ou that duas test que tem a ver dynamics com security testing were still mandatory se a in the 2024 standard. prova dinâmica de I'll take that segurança back and ensure it in continuam a sendo few minutes as aplicadas soon as we no deep dive in padrão the de S section. So I'll let you talk about this one. 2024, And there was em a uns last minutos, question quando about nós the managed falemos services. sobre isso na próxima sessão. E a Is próxima gaming pergunta tem a ver related to com os betting and serviços gambling de games or gestão. lotteries in Se o general? termo When we gaming mention the G532 pode relacionar-se com as so apostas ou com as Elizabeth, yeah, loterias if you em geral, quando nós falamos do show the controle G532 control, G53. yeah, you can see that this control is to Podemos ensure mostrar information. Yeah, thank you for na showing tela the que esse code of controle tem a practice. ver com You garantir can see in the a objectives, informação this control is to ensure information e vemos security o of gaming objetivo desse systems, controle, que tem a ver com components, managed, blah, blah, blah. garantir os If you sistemas go de back jogo, to yesterday, I think it was Pascal who told sistema de us about gestão the de new jogos. Se nós definitions voltarmos in the ao que o standard. Pascal disse If you ontem, go back havia to the novas definition of a gaming definições no system, padrão. you Se will see vermos that a definição de jogos, vocês podem comprovar the answer to your question is que a yes, it is resposta related to betting and a esta gambling games, pergunta but é que also to sim, lotteries in general. So relaciona-se com as apostas, com yeah, jogos de we're azar, mas seeing this. também com as Gaming loterias system em shall geral. be Aí read nós vemos na as tela, all or any sistemas subset de of the jogos technology or information deve ser resources that interpretado como allows the qualquer offer of a game, recurso de be tecnologia it da a lottery game informação que or permita a betting and I mean whatever other game. o So fornecimento de um serviço I de would say that jogo. the answer to this question is Então, both. eu diria que a resposta a esta pergunta é I think this ambos. was it for yesterday's question. Acho que I tudo hope it has been foi helpful. respondido quanto às perguntas de And again, ontem. don't be shy. Espero que Do not tenha sido hesitate to claro e, ask novamente, questions in the Q&A chat. If you não have hesitem more, em fazer we'll try perguntas and na answer caixa de all of them. perguntas e respostas. Se Now, vocês let's tiverem focus a little bit mais, on the vamos L tentar controls responder and the main changes. todas. E Tron, agora nós vamos the falar floor do is yours controle for that L. section. O Tron, a palavra é sua. Thank you so much. If G controls was Muito for obrigado. Gunnar control, then L control is for Laupstad control, I think. No, Os it's controles so G eram chamados the assim L por Gunnar, controls, mas L é Lodstad, né? is Meu the sobrenome, controls in the meu standard apelido. that focus Então, most os on the controles core L business of são the lottery. controles If focados in the na second part, principal the Annex questão 3
negócio principal das loterias. As loterias constam do anexo B. O nome deles é controles L, controles para as operações de jogo. E isso traz 62 controles de integridade e segurança específica para os jogos que representam as melhores práticas atuais. Esses controles são aplicáveis às operadoras de jogo, são obrigatórios para os operadores de jogo que querem se adaptar ao padrão WA SCS 2024. Temos aqui uma revisão geral dos padrões. Iremos falar sobre essa sessão. Vamos nos focar nas mudanças principais. Se a imagem ou o texto estiverem ficando um pouco borrados, provavelmente isso aconteça por causa da conexão. Se alguém conseguir ver de forma clara, bom, outros podem ver de forma borrada, então pedimos desculpas. Quais as principais mudanças dessa sessão? Em primeiro lugar, precisamos trocar o título anexo B, controles para operadores das loterias, agora é controles para operadores de jogos. O motivo dessa mudança é essa sessão é aplicável integralmente ou parcialmente a outros tipos de entidades também. Incluímos, então, no título operadores de apostas de jogos, corridas, apostas de corrida de cavalos, esportivas, também sistemas de operadores dos jogos. O controle inclui 62 controles de integridade e segurança específicas para os operadores de jogos que representam as melhores práticas para a indústria, o setor das lotéricas. Precisamos lembrar que quando implementarmos os controles, precisamos fazer isso de acordo com o nosso processo baseado em análise de risco. Seguinte slide, por favor. Principais mudanças. Para aqueles que estiveram trabalhando com o padrão e que estiverem tentando ganhar a certificação, para aquelas que querem se certificar, se tornar uma loteria certificada, vocês precisam ler o código de práticas. Ele é bem útil para dar respostas a vocês, para ajudar a vocês com o processo de certificação. Quantos controles ele, em geral, foi feita uma reorganização deles relacionada com os padrões de 2020. Alguns também constam da regulação ISO 27001, com a versão 2022, fizemos um alinhamento dos nossos controles conforme aquela certificação. Alguns deles foram retirados justamente por causa do novo padrão ISO, das novas normas ISO. Por exemplo, quando falamos dos controles dessa seção, mencionamos as apostas, e agora falamos da integridade. O que nós fizemos, basicamente, com os controles foi criar uma seção sobre geração randomizada, aleatória de números. L5 menciona os canais de serviços, vendas interativas. Essa seção foi retirada. L5.1
5.18 foram movidos para a seção G. 1.2, 1.6 são todos controles de segurança que fazem parte da ISO 27001. A seção anterior, a L5.1.1, foi deslocada para G5.54 e L5.1.1 foi movida para G.5.4.2. A nova L.5 aborda os métodos de pagamento, as contas de jogadores, foi reagrupada na mesma seção, juntamente com as contas de jogadores. L6 mudou o título de apostas esportivas para esportes eletrônicos e apostas de corridas de cavalos, porque isso contém uma descrição mais inclusiva. Temos diversas loterias que oferecem isso agora. Foi adicionada uma seção, L9, jogos online. Esse controle foi incorporado para dar conta, para abranger as apostas virtuais. A definição de jogo online, que é descrita no Código de Práticas ou nas normas, faz menção a todas as atividades relacionadas com jogos que sejam fornecidas através de aplicativos móveis, plataformas online com base na web, não incluem as transações de varejo. Então, nessa sessão, nós tentamos abranger as melhores práticas relacionadas com jogos online. Por fim, temos uma nova seção, a seção DES, Design de Jogo e Aprovação. Essa seção, antigamente, era mencionada no L.5.3 com 2 controles, e agora temos outros controles na seção LDES, e queremos focar o design dos jogos em geral. Eu acho que isso foi tudo quanto aos controles, as principais mudanças nos controles dele. A melhor forma de ter acesso aos detalhes é a leitura completa do código de prática para poder ter uma compreensão melhor dele. Muito obrigado, Trond, por essa explicação, esse esclarecimento. Temos algumas perguntas aqui no chat. Provavelmente vocês possam responder, mas em primeiro lugar, eu tenho uma pergunta. Muitas loterias terceirizaram a operação de jogos digitais para os fornecedores. Normalmente, jogos de cassino que são oferecidos às plataformas móveis, plataformas online. L.9.1.2 do Código de Prática estabelece que o certificado de jogos online pode ser emitido pelo fornecedor terceirizado ou por outra parte confiável. Será que existe algum requisito formal para um certificado de jogo para emissão? Quantos fornecedores terceirizados que emitem um certificado de jogo, eles devem fazê-lo como parte de um processo gerenciado sob a supervisão do seu próprio processo de certificação ISO. Isso quer dizer que o processo de emissão de certificados especificamente precisa ser formal, documentado, suficientemente testado e contar com a supervisão de um auditor externo. Também podemos comprar esse serviço de outros fornecedores, mas se vocês fizerem, eu acho que isso devia estar em conformidade com os requisitos formais relacionados com este processo. Muito obrigado, Trono, ficou muito claro. Estou vendo aqui algumas perguntas sobre a seção 6 dos controles dele. Talvez possamos responder agora ou depois. Eu vejo também uma pergunta sobre L6.2.2, apostas ao vivo. Os cassinos online
para os quais um croupier opera na mesa, também é considerado apostas ao vivo? Uma pergunta um pouco complexa. Deixa eu ver se eu compreendi bem. A utilização de cassino físico? Bom, controle CL6 It's typically for sports, esports and horse race betting. geralmente eles são aplicáveis para apostas esportivas, apostas esportes eletrônicos. Então, se tivermos cassino físico, isso pode fazer com que alguns dos controles realmente possam ser adaptados a cassino físico. Mas não, eles não são descritos quais os controles. Mas é uma ótima pergunta. Talvez alguém do Comitê de Segurança e Gestão de Risco, esse RMC, possam levar isso em consideração até a próxima geração das normas. Sim, como já foi falado, um controle que já foi vinculado com o cassino físico e o padrão a intenção, o escopo do padrão não era dar conta dos cassinos físicos. Então, até pode ficar interessante para esse tipo de contexto em particular. Esse não era o objetivo principal, o alvo do padrão. Isso é certo? É exatamente isso. Temos a seção L3, que, por enquanto, faz referência aos controles de varejo, mas tem a ver com a gestão dos parâmetros de segurança para essas operações varejistas. Então, talvez possamos utilizar esses controles para fazer o gerenciamento da segurança também para um cassino físico. Muito obrigado, Trond. Agradeço. Acho que não tem mais perguntas, ou tem? Tem sim aqui uma nova pergunta. Conforme a L631, os procedimentos que devem ser estabelecidos para monitorizar todas essas mudanças e fazer o bloqueio através de um evento de esportes eletrônicos, de esportes, de corrida de cavalo. Está fazendo menção apenas às corridas de cavalo de probabilidades. Não sei exatamente pari-mutuel, qual será a tradução do pari-mutuel. Não quer dizer ao vivo. Não tenho certeza com a tradução. A pergunta foi... Esse termo ficou no francês, então não tenho certeza da tradução, está mencionando o palestrante. Então, temos uma forma manual de monitorizar, olhando para as corridas. Por exemplo, ouvir o rádio, ter a informação sobre o que está acontecendo na competição. Uma outra forma é utilizarmos nosso fornecedor. O fornecedor que traz informação sobre mudanças na atividade da aposta. Para as apostas de corrida de cavalos, eu não sou especialista nessas atividades. Mas se elas forem oferecidas, seria preciso ter procedimentos para monitorizar as mudanças. Como isso é colocado no motor nos sistemas de apostas. Isso depende também de outros riscos relacionados com a fraude. Também, alguns dos clientes podem tentar manipular as probabilidades, apostando o contrário, fazer com que o operador de loterias altere as probabilidades.
Então, é uma coisa que precisa ser monitorada bem de perto Okay, quando é thank you. oferecida jogos de There apostas was, esportivas. meanwhile you were answering the question, the Enquanto você estava respondendo essa pergunta, colocaram mais uma pergunta, talvez explicação de pari mutuel, de apostas pari mutual. É um sistema de apostas em que todas as apostas de um tipo específico são colocadas, alocadas juntas num pool. Well, if the for a lottery operator is like you get bets from Para um the operador customer, and de we as a lottery lotarias, operator, we nós have an offer to all precisamos customers that you ver can o play on que these pode ser different sports obtido da betting parte do activities. cliente. It actually Geralmente doesn't temos mean algumas that we estimações, if there is a pool, o que podemos typical apostar syndicate nessas games or something atividades. that plays their bets. It's you should have other mechanism to monitor which are the customers that Precisamos is ter placing those bets. ou para, precisamos de outros mecanismos para poder monitorizar outros clientes. The control here is about the Então, fazem monitoring outras of the apostas. changes O in the controle tem a ver com o monitoramento das mudanças Yeah, nas okay. apostas, nas probabilidades, nos Okay, odds. I'm seeing a last question. In the section L9, Estou vendo aqui uma online games última specific to pergunta. online A gaming seção operators, or does it also L9 apply to sobre lottery operators jogos not online. participating Específica in the para operadores de retailers jogos online and ou on the também web? aplica Well, para this operadores one de is loteria que clear to me. oferecem o mesmo jogo nos pontos de venda, varejistas e na Also web. Bom, applies to lottery essa pergunta é operators who offer the endereçada same game in the para mim, a lottery, mim. in the retailer Também é and the web. aplicável a operadores de loteria que oferecem o mesmo So not jogo dedicated nos to canais de venda, de online gaming varejo e na operators, but web. also for Não lottery é operators apenas who essa have seção games on the web. dedicada aos operadores de jogos online, mas também aos operadores de Okay, loteria que têm well, I jogos think na that's web. it. Thank you very much, Ótimo. Trond, for this section. Eu acho que isso é I'm gonna tudo. be Muito the obrigado, one, Trond, por maybe essa we'll come back to this as explicação soon as we da have sessão. additional questions. But let's move on to the Com next certeza, provavelmente section. I'm iremos gonna be the voltar one para esse presenting the assunto next se controls. tivermos perguntas We'll adicionais. now Agora vamos focus on the prosseguir S para a sections, seguinte the S sessão. Vamos controls, and para try to understand agora what the main para changes os are. controles First of S, all, I'd a like to seguinte give sessão. a little bit Iremos of conferir quais context as about this principais section. mudanças. Eu When we gostaria de trazer um pouco introduced de this control contexto with sobre the essa previous sessão. version of the standard, we Quando esses had controles in foram mind apresentados the na versão evolution of anterior the da gambling norma, market, where some of the gaming operators não had tínhamos part of conferido their a offer evolução that no was mercado de operated by a third apostas. party. Alguns dos We wanted dos to make operadores de sure jogos that the tinham parte risks da of these oferta products and operada por services terceiros. Então, were nós not queríamos nos certificar de que os underestimated riscos by desses the produtos e lottery, by serviços the não gaming fossem operators, and that they subestimados were da under parte control. das loterias, I dos guess this operadores is de one of the jogo reasons e que estivessem why no the controle. common assumption Então, isso é was um that dos this section motivos was targeting the pelos suppliers quais instead of a, the operators. foi feito isso. A solução é essa seção ser dirigida aos fornecedores em vez dos operadores nos anos anteriores. Então, foram feitas muitas perguntas da parte dos mesmos membros quanto à aplicabilidade desses controles. Precisamos esclarecer isso. Esse é o motivo por que nós fizemos algumas mudanças nessa sessão. Espero que isso seja bem sucedido dessa forma, porque agora essa sessão é realmente importante mesmo. A maior parte dos operadores de jogo tem terceiros, contam com terceiros que operam com eles, e agora especialmente as mudanças são a substituição do título anterior. Você pode ver vocês podem conferir nesse slide. No anterior, falava de sistemas de jogos, que era de fornecedores.
E agora the description also is fala now clear do and it applies fornecedor not do only to the serviço de game jogo. supplier, Então, a but also descrição to agora the é mais gaming operator. clara. We want to make that very, very clear. Então, não Um, somente vale para Other os main changes fornecedores, mas of também para os this section operadores. Então, é mais is about abrangente. the A principal controls mudança desta seção S112 and S113. tem a ver com os There, controles there was a lot of confusion, not much difference 112 e between these two 113. controls. They were Havia muita overlapping, confusão and this was quanto a bit aos dois confusing controles, as for the auditors. diferenças, We porque had a havia uma very specific superposição. and restrictive control about static Nós and dynamic tínhamos testing. um controle Now I'm referring to the específico question about e tests, restritivo and para the other avaliações one, the other dinâmicas e control estáticas, os was testes, nós vamos mixing mencionar the agora, the e o security outro testing plan controle and the tinha fact a that ver this plan had to be com tested in real misturar conditions, or at least in os similar testes de conditions segurança than e production deveria ser environments. avaliado So we em decided to condições refine a little bit this control, parecidas and we decided to às dos enlarge the ambientes first one, reais. which is Então, maybe nós it's on the next slide, I think, tornamos mais Elenida. Yeah, abrangente. O sorry, primeiro thank you. deve I was estar I was no reading próximo slide, sim. your slide. Aqui eu Um, coloquei. we decided to enlarge the first one, Nós which decidimos is now focusing on the security tornar tests mais based on abrangente a risks analysis, primeira, and the second one is now que about the é com conditions base of the nas tests. análises de risco, If e a you segunda go nas to the code of condições dos practices, testes. the code of Se practices você has for been ao código updated to de reflect those prática, changes and to give a clear ali foi guidance on the kind of atualizado para security tests that refletir could be considered essas in the releases alterações of the gaming com system. relação And not only this, but also on the things to consider when having to be a sure the levar em conta tests também are os sistemas de representative jogos, e temos que levar em of the conta production. que é garantir Maybe, Elenida, if you can e que go esses to the testes code têm a of ver com a practice just a little produção. bit. See the S112 Vocês control. podem colocar na Then tela you see o a código lot de of explanation, a prática lot of guidance. S.1.1.2. Ali vocês vão ver Can hear me? uma explicação muito clara quanto a isso. Elenida, você está me ouvindo? Elenida? Does anyone hear Elenida? me? Or am I the Yeah, okay. Thank you, Gunnar. So at least you can hear me. Vocês estão me ouvindo? Sim, ai, Elenida, obrigado, Gunnar, por go responder. to the code of practice? Can you put that Bom, on the Elenida, screen? você pode Yeah, mostrar na on the tela o screen. código de prática, por favor? S112 control. Just wanted to highlight a little bit. Yeah, thank you. S112. Eu gostaria You can see de destacar just the essa parte. implementation guidance on the Muito obrigado. S112 Aí aparece control. o guia Yeah. de You can see implementação there do that S.112. this Aí is vocês now estão more based vendo on que é com risk base analysis. What is important is to make sure na that you análise de understand the risco. risks O que é of the importante é change, garantir and based on that risks that you que have os riscos são levados em conta, e com base nesses riscos, testing plan to make sure that all the risks are realizar covered, or um at least plano de teste adequado para que todos os tested riscos correctly. sejam levados em You have conta a full list of security e que a tests that could be comprovação seja prepared. correta. If you Temos aqui scroll uma down a lista little bit, completa Elenida, you can see the list que of podemos security tests. realizar Yeah, right com there. relação You aos can see testes. not only Aqui the vocês SAST podem core ver a tests lista. that were mentioned in the previous controls, Então, não é but somente o also other critical SAST, tests that are very DAST, relevant in terms of mas também security, and that outros most of us testes, are outros most of us análises que are podem ser performing, realizados. such as the software component composition analysis, A sorry, the maioria penetration tests, realizam secret detection estes that most of the testes. tools now have in DevSecOps, Também but also the aqui, vuln como aparece na lista, and the code review, which is detectar a se best há um practice, risco one of the secreto, best practices in terms of vulnerabilidade. DevSecOps as well. So, if I refer back to the Estas que question aparecem earlier, aqui são uma das melhores DAST práticas que test is podem not realizar. only Com relação à required pergunta now,
feita antes, a prova DAST, DAST não é um requisito formal, mas precisamos mencionar que todos os testes realizados devem ser com base na análise de risco, ou seja, determinar essa relação entre o risco e a análise dos testes, que cada uma seja realizada de forma correta. Eu acho que agora ficou claro. Com relação à Helenida, não, ok, não tem problema. O resto da seção S mantém-se como antes. As únicas alterações foram estas, as que eu mostrei. Precisamos colocar o foco nesta parte crítica, nas ofertas digitais. Isto seria tudo. Não sei se temos mais alguma pergunta. S13, integrity measures related to printing or physical instant ticket. Medidas de integridade com relação aos bilhetes físicos instantâneos. Como considerar se esses bilhetes foram impressos numa terminal? Também é considerado o bilhete instantâneo físico se não forem raspadinhas ou não? Bom, a resposta é que esta seção é especificamente focada nos bilhetes físicos. Esse tipo de bilhete ao qual você se refere não está contemplado. Vamos ver a próxima pergunta. Então, é hora de passar para a última parte da sessão de hoje. Infelizmente, é a seção M, você não é Mitchell, é Robert, então não podemos seguir adiante com essa brincadeira. Sim, não tem problema, Robert. Então, se você puder explicar um pouquinho mais do que se trata a parte, o anexo M. Então, eu gostaria de lembrar o que acontece nesse controle. O controle M foi estabelecido em 2020 pela primeira vez e tem a ver com a questão multijurisdicional que existem especialmente nos Estados Unidos, mas também em outros locais. Estes são alguns controles que vêm das regras Muscle, que é outro conjunto de normas, na verdade, e tentamos que não vão ao encontro das anteriores. Então, vamos repassar a que se referem. Tem a ver com a segurança e a disponibilidade das transações para verificar a integridade das transações antes do sorteio. Isso foi comentado, debatido ontem, como podemos verificar a integridade das transações nos sorteios multijurisdicionais. E alguém perguntou se poderia usar a base de dados do Oracle, e não é somente isso, mas é parecido. Alguns dispositivos que têm controles específicos ou mais específicos com relação às terminais. Which is, I think, a common practice anyway. Quick pick, so there's a little bit more specific rules around the random number generator for quick picks. Há regras específicas it just references aos geradores de números aleatórios. The L controls.
So it just adds a little more specificity to that. So not just for game draws, but also for E há for diferenças quick com os picks, so that you controles so you have L. random and uniform distribution Há diferenças não só para as of the tickets that are in apostas, play. mas You don't também want to have para one, essa geração set of numbers automática come up aleatória. too often in quick tickets, and then they get hit or not hit, or players Porque não see that precisa other que players exista have um the same número numbers that específico undesirable. So a little bit more specificity in que there. surja Another thing that's com a little bit certa different is the separation frequência. between the internal control Então, system existe mais and the computer gaming system. especificidade They com have os to be operated by separate controles. entities, or at least separate groups within an entity. The internal control system Podemos falar da reports data separação to the game operator, which Powerball is the do Multi-State Lottery Association, CGS. and that has to come independently from the gaming system and has digital signatures and things like that. So a little bit more specificity there. Os sistemas de jogos, Again, the staff using the independentemente, eles and the devem CGS, entregar you can't relatórios à have a WLA. staff change or a shift change during the time of the draw, so Não that you can pode get the draw done existir timely and uma not have a big gap. mudança And then there's some more specific do rules like pessoal intrusion detection durante o systems, like an IPS on sorteio, your network or an IPS nem intrusion prevention system. uma Just more specific things that's lacuna required. So we can go to the next slide, and this just talks about the change. do que é requerido So really the only nestes change the sorteios VM controls this time was especificamente. because A única some VM sections alteração renumbered, tem a the VM ver controls that reference com that section had to be isto. renumbered as well. So that's pretty much it, and I'm happy to answer Foi any questions. necessário I also did want to talk about modificar a numeração com relação à aleatoriedade, mas foi só isso. Houve uma ordem diferente dos números. Podemos falar do número 1 agora, Fabiano? Acho que sim, que é importante focalizar. Ok, vá adiante. Não temos uma regra com relação a isso, mas podemos ver nos slides de ontem, na estrutura de certificação, como eu disse no começo, a estrutura MC que foi incorporada, e agora a da 2024, havia muitos problemas durante a pandemia porque não podiam fazer a visita. Então, nós ficamos atrasados com relação aos objetivos, mudamos a data. Eu não me lembro qual era a data exatamente, acho que era 2023, mas agora o nível 1, a associação multilateral, os membros da MUSL, isso também vale para eles, mas para chegar à certificação do nível 1, fazemos uma certificação a cada 2 anos. Poderia ser realizado de forma automática até outubro de 2026. Isso foi adiado para poder alcançar o nível 2. Agora, nos Estados Unidos, para o nível 2, isso é positivo. E também estou disponível para responder qualquer pergunta. É importante mencionar esta extensão qualification against the level 1 for the MUSL members. Thank you. Para o nível 1 para os membros MUSL, que é a Associação Lotéricas Multiestadual dos Estados Unidos. Então, nos controles M16 que você mencionou antes, como é verificado, como são verificados os sistemas de prevenção de intrusão, se eles estão determinados corretamente? Bom, depende dos auditores. Eu falei com jurisdição nos Estados Unidos e verifiquei que estes sistemas de detecção podem ser verificados que estão atualizados com firewall e também podem utilizar outros recursos. Verificar a configuração desse firewall é a coisa mais fácil a ser feita. Última pergunta, então. Como podemos verificar que os dados
Right, that's tenham another requirement that was specific to the Muscle respaldo rules and was put into here. So we get a lot offline. of questions about that in the Bom, US, é um requisito que in tem a Mars as ver well, com 'cause as it's a little regras confusing. Muscle. I'm sure É everyone um pouco has, well, I confuso. guess I can't speak for Eu tenho international waters, but all the US lotteries certeza. have, 2 sites for the gaming system Quer and 2 dizer, sites for the eu não posso control falar no system. nome de So todas that as meets the off-site loterias, requirement. mas You just have to have os 2 hub Estados sites, Unidos which têm is looking at, 2 sites best que practices for backups. respaldam. There's like a 3-2-1 rule or a 3-2-1-1 Então, vem rule. as melhores So práticas 3 para copies of esse data, 2 different backup. media, one's offline, one's offsite. So offline and offsite Coisa are mais separate requirements. And offline just means disconnected importante from é the que network. So optical media, tapes, the hard drives that tenhamos are um disconnected from the online network e are outro disconnected from the offline. computer São duas without the coisas offline requirements. separadas. É um disco rígido e é por meio Sure. desse Read it sistema again. que é realizado. Okay, well, that's it. Thank you very much. I was trying to review Muito the obrigado. questions. I think Queria ver se havia mais perguntas. we did it. That's all for today. I think at least we covered all the Acho que changes of the respondemos tudo. 2024 section. Pelo menos And pudemos mencionar if todas as someone has alterações do something to padrão add de to this 2024. presentation, on our part, Alguém mais or, gostaria de everything fazer um was comentário, mentioned? Let me acrescentar see the alguma coisa? questions and go through them Ou a little bit. já mencionamos tudo? I'm seeing a Eu lot vou of them. verificar se temos alguma pergunta no quadro de Live perguntas e betting, I think we've respostas. answered this one. Procedures to Acho que já mention to odds and respondemos betting, estas, as sports. Okay, I apostas think ao this was vivo. mentioned, was answered as well. The L9, I think it was A seguinte também. answered. Oh yeah, there is one about the definition of a gaming system. Uma que tem a ver com a Does it include definição any de satellite sistemas de system that jogos. supports the main Isto gaming system? inclui um Or sistema if there are satelital many, que will the apoie o sistema controls be principal de applicable based on jogos? risk analysis? Ou se os Someone for that controles question? serão com base na análise de Feel risco? free Vocês to podem. jump in. Alguém pode responder esta pergunta? Ok, eu posso responder. If you mean by satellite systems like terminals or devices that are Sistema connected to your central satelital gaming system via that satélite, is part of the se tem a ver the com tools dispositivos que estão being conectados used com o to sistema sell and central, operate your games, tem yes, a they ver com are as included ferramentas que in estão the sendo scope. utilizadas Of para course, if there operar are os jogos. many Então, of sim, those eles estão dentro do satellite alcance do systems, controle. it's Mas once again muitos it's desses based on sistemas risk via analysis. satélite, Usually what we see is repetimos, that que lotteries tem base numa they análise de apply risco. the same control to all As the terminals. So loterias once you have aplicam os an mesmos auditor coming controles a and todos os asking how do terminais. you Então, quando o protect or how do auditor you se manage apresenta e those terminals, pergunta you can como describe proteger what is applied to ou all the fazer a terminals, gestão dos and terminais, the pode auditors can descrever o que é maybe aplicável a take todos some os terminais. E os some auditores samples and see how it's done. But podem usually, if you can demonstrate that it's the same fazer uma configuration, amostra the same para ver controls como applied to all, aplicar. Mas é a no need mesma to configuração e check os on all mesmos terminals controles how it's done, aplicados a and todos os you just have terminais. to apply the same controls Então, não on all precisa those demonstrar como é satellite realizado em systems. cada um dos But those terminais. satellite systems are different because they have different use. Mas Then, of se o course, based on sistema the risk via analysis, you satélite tem may um uso have to diferente, claro que com explain base na análise separately de risco, what the deve controls you have put explicar for each de of them forma and independente explain quais são os and controles also to the auditor how it's aplicados a done. cada terminal e explicar ao auditor como é Thank you. realizado. Obrigado. Thank you very much, Pascal. Obrigado, Pascal, pela sua resposta. Do we have remaining questions? I'm seeing that both Gunnar and Tron were Alguma replying resposta, to alguma pergunta, other desculpe, sem questions. I'm responder. seeing one about L10. Could you Estamos please vendo explain the aqui changes? Sorry. uma Where is it? pergunta que tem a ver com L10. I've lost the question. Could you please explain the changes again in Podem L10? explicar as Is it now mudanças applicable to all games, novamente no retail controle and web-based? L10? This Agora would be for vale you, para Tron. todos os jogos, L aos section. varejistas?
e aos com base na web? Essa pergunta é para você, Trond. Sim. A resposta curta é sim. Tem a ver com os requisitos de regulação, regulamentação para todos estes tipos de jogos com base nos riscos, novamente. Há 3 controles na seção L10. É um controle que tem a ver com os jogos em si. Tem a ver com a documentação das normas que deve estar disponível para os jogos, o L2, com os controles para os operadores. O procedimento de aprovação que valida os jogos, que esses jogos sejam controlados e depois o processo da função de segurança. O último controle tem a ver com os fornecedores de jogos. A função de segurança deve ser aprovada para toda a seleção de jogos. Se os jogos são oferecidos digitalmente, ou nos terminais varejistas, devem ser parte dos controles realizados na seção L10. Fica claríssimo, muito obrigado. Então, a resposta é sim. Retail and app and web-based, exactly. All the games. Então, exatamente. Isso vale para todos os jogos. Eu estou vendo outras 2 perguntas. Já respondemos todas as perguntas específicas e técnicas no bate-papo, no chat, mas estou vendo 2 muito boas no final. Uma tem a ver com a tecnologia blockchain. Como é garantida essa na WLA, como isso acontece, e com a inteligência artificial, como a WLA lida com isso? É uma pergunta muito boa, porque o Comitê de Gestão de Segurança e Risco da WLA, nós tivemos isto em mente durante muito tempo. E a resposta é que, sim, nós vamos the maturity and the security of those new technologies, and this is always what we have in mind when we try to oferecer segurança para estas novas tecnologias, melhorar os padrões, mas, por outro lado, também temos em mente o fato de que não é fácil stay ahead of the standard. Based on that experience, based on this return que as loterias estejam acima do padrão. De acordo com a nossa experiência, a mudança de padrão a cada 4 anos é a frequência máxima que nós podemos aplicar. Enquanto estávamos tentando desenvolver o padrão versão 2024, muitos membros diziam que leve em conta que há muito para fazer para cumprir com a versão anterior, a de 2020, para que não podiam cumprir com todos os requisitos, e precisamos levar isso em conta. E temos outras ferramentas para cobrir isto. Era o que dizíamos no começo da sessão de ontem, quando falamos com o Alessandro, e ele disse ontem que o que vai ser
de interesse para o mandato dele é garantir ter mais ferramentas que vão além do padrão para cobrir as áreas, emitindo guias que não estão incluídos no padrão, mas que ajudarão as loterias a cobrir esses riscos. Então, espero que a resposta tenha ficado clara. Fabian, eu posso acrescentar que também temos um seminário de segurança que fazemos regularmente no último mês de dezembro. Fizemos um seminário na França, Marsella, e era as ameaças e oportunidades com relação ao risco de segurança. E muitos participantes falaram da inteligência artificial que pode criar oportunidades, mas também riscos. Podemos tentar dar informação sobre essas questões que estão na moda nos seminários. Então, nós encorajamos a que eles participem desses seminários. Há uns 3 ou 4 anos, oferecemos um seminário sobre as blockchains. São questões que surgem sempre nos seminários e para nós é interessante encorajar as pessoas a participarem das discussões. Exatamente. Muito obrigado por mencionar isso, Pascal. É mais uma ferramenta que temos disponível. Eu acho que estamos prontos para o dia de hoje. Se não tivermos outras perguntas, gostaria de agradecer a todo mundo por estarem aqui, por terem chegado perto de nós nesse seminário. Espero que o assunto tenha sido interessante para todos. Obrigado mais uma vez, Gunnar, Pascal, Trond, Robert. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado para todo mundo, Helenida, WLA, Sibelae, Ala. Obrigado pela organização desse grande seminário.